Sempre que eu paro para pensar, eu imagino que Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, poderia escolher morar e habitar em qualquer lugar. Mas Ele escolheu e preferiu morar em nós, através do Seu Espírito. E toda vez que eu olho e vejo quão falho nós somos e mesmo assim Ele nos ama, meu coração se enche de alegria e eu percebo que, por mais que eu faça, nunca será suficiente para agradecer, para servir. Eu quero convidá-lo a nessa noite celebrarmos juntos ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele nos ama a ponto de que o Seu Filho deu a vida para que hoje Ele pudesse morar em nós, Ele pudesse habitar em nós. Esse Santo Espírito que nos consola, que nos fortalece e mora em nós. É esse que nós vamos celebrar juntos essa noite. Cantemos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Declare para Ele tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, levanta a voz, diga isso pra Ele, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, sermos cheios de Ti, a ponto, Senhor, do Senhor ser reconhecido em nós. Enche-nos. Eu provei
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória. Vamos provar. Vamos provar. Pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Você pode adorar o Senhor comigo essa noite? Tenha liberdade de adorar o Senhor. O Senhor quer ouvir de você nessa noite. Que vontade de te adorar. Cante pra Ele. Que vontade de ficar aqui
forte com quem está ao seu lado. Adora Ele. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, Senhor. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. O que eu quero falar com você hoje à noite é algo muito importante, algo que pode de fato mudar a sua vida, algo que pode dar uma nova dimensão, um novo caminho a você. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra de hoje, porque você pode ser mudado por essa palavra, pelo poder dessa palavra, porque foi esta palavra que mudou a vida de muitas pessoas no passado. Foi através disso que mudou a vida de Pedro, mudou a vida de Paulo, mudou a vida de Tiago, de Bartolomeu, mudou a vida de muitas pessoas e mudou também a minha vida e pode mudar também a sua vida. Eu quero falar sobre o discípulo, as marcas do discípulo, aquele que anda com Jesus, aquele que caminha com Jesus, aquele que segue o mestre, aquele que tem uma referência, a referência é Jesus. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao verso 35. Eu estarei lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão também, tá bom? E diz assim então a palavra de Deus, em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este voltando-se para ela disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E uma das coisas mais edificantes na vida cristã, na verdade, é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já imaginou isso? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E sabe por que Deus nos fez dessa forma? Porque Deus fez você dessa forma? É porque Deus quer que nós sejamos discípulos dele. Deus quer que sejamos discípulos de Jesus e servindo ao Senhor. Mas não é apenas só isso que Deus quer na nossa vida. Ele nos deu um modelo, e o modelo é o próprio Jesus Cristo. Quando você olha a vida de Jesus, alguns momentos que Jesus passou, ele deixou isso bem claro para todos os seus discípulos. Lá em Mateus 20, verso 26, ele diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E mais à frente, no verso 28, ele conclui: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Em outro momento, ele está ali com os discípulos, um pouco antes da crucificação,
E então ele lava os pés dos discípulos numa atitude de servidão, e depois olha para seus discípulos e diz: olha, isso que eu fiz, vocês também devem fazer o mesmo, ou seja, servir dessa forma. Então ser discípulo é algo muito precioso para nós. Ser discípulo de Jesus é algo precioso para cada um de nós. E por isso pode mudar a nossa vida, pode mudar a dimensão da nossa vida, pode mudar o caminho e o rumo que a nossa vida vem tomando, porque nós passaremos a ser discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, seguindo o modelo que é Jesus Cristo. Mas quais são essas marcas desse discípulo? O que é de fato ser um discípulo de Jesus, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler aqui? E aí nós aprendemos algumas lições preciosas desse texto aqui. Que ser discípulo é sair da multidão e seguir e servir a Jesus de perto. É assumir, na verdade, um pacto pessoal, um compromisso pessoal com Jesus. É sair do meio da multidão e assumir um compromisso de intimidade com o Senhor. Olha só o verso 25 desse texto que nós lemos, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Só que toda essa multidão, eles não eram todos discípulos de Jesus, era uma multidão. Um grupo que gostava de caminhar com Jesus, mas seguia Jesus de longe. Muita gente gosta de seguir Jesus, mas muitas pessoas seguem a Jesus como seguia essa multidão. Segue a Jesus de longe, segue a Jesus no meio da multidão. Apenas faz parte da multidão, mas não faz parte daquela intimidade com o Senhor. E é fácil seguir a Jesus na multidão. Basta estar lá no meio, não precisa se expor, não precisa se comprometer. Pode até ali ficar escondido no meio da multidão, porque não vai ser notado. Pode fazer qualquer coisa que não vai ser percebido. Só que Jesus, meu irmão, não quer isso de você. Jesus não quer isso de mim. O que Jesus quer de cada um de nós é um compromisso pessoal, é um comprometimento com Ele. Jesus quer que nós sejamos seus discípulos, que sirva a Ele em todo o tempo. Que cada um de nós assuma um compromisso de caminhar com Ele todos os dias, lado a lado, passo a passo. Isso é sair do meio da multidão e assumir um compromisso pessoal com Jesus. Porque estar no meio da multidão não exige comprometimento nenhum. Porque quando está no meio da multidão, a tendência normal é abandonar aquela multidão, abandonar aquele momento, quando qualquer coisa não sair do jeito que eu quero. É muito fácil abandonar. Se você olha esse caso da multidão mesmo, quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a dar um discurso mais duro, a Bíblia mostra que um a um foi saindo. E todos diziam: duro esse discurso, quem pode resistir? Ficaram apenas os 12 discípulos de Jesus ali. Porque eles abandonaram, estavam no meio da multidão, não estavam compromissados, não estavam comprometidos com Jesus. Então estar no meio da multidão não requer compromisso, não requer servir, não requer esforço, não requer abandonar nada. E assim que Jesus foi para a cruz, aquela multidão abandonou Jesus. Então seguir e servir a Jesus é ser discípulo, é comprometer-se com o Senhor o tempo todo. Você veja, por exemplo, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, estavam lá na Babilônia, e ali havia uma comida sacrificada aos ídolos, aos deuses, e eles então se recusaram a comer aquela comida. Depois eles foram provados para adorar uma estátua do rei de Nabucodonosor, mas eles se manteram fiéis ali ao Senhor. E aí Nabucodonosor chama aqueles homens e diz: quem é o seu Deus que poderá livrar da fornalha? Porque eles foram condenados à fornalha. Mas aqueles homens, servos do Senhor, disseram: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, mesmo assim, nós não adoraremos a estátua, porque eles tinham um compromisso, eles eram fiéis ao Senhor, discípulos do Deus Todo-Poderoso. Eles não estavam envolvidos na multidão, mas estavam envolvidos num compromisso com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus. Então sair da multidão, meus irmãos, implica num relacionamento pessoal, num relacionamento profundo com o Senhor. Na verdade, é transcender, é ir além um pouquinho mais. E Jesus falou sobre isso também, lá em João capítulo 15, quando ele está ali pregando, e ele diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é ser discípulo de Jesus. É permanecer no Senhor o tempo todo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele próprio diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então ser discípulo, meus irmãos, sair do meio da multidão, é compreender que Deus não é um Deus distante, não. Mas é um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus onde nós podemos manter um relacionamento,
um Deus onde nós podemos conversar, contar as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas dificuldades, e receber dele também tudo isso, o conforto, o carinho. Há um episódio interessante na vida de Jacó, quando Jacó foge ali da sua casa, em função ali da divisão que houve ali no seio da sua família, no meio da sua família, e ele foge. Ele vai viajando para a casa do seu tio Labão, uma fazenda, e no meio do caminho ele dorme, e ele tem um sonho, e esse sonho tem uma escada, anjos subindo e descendo por aquela escada. E ele acorda apavorado em função daquele sonho, e ele conclui dizendo: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Meus irmãos, essa é uma constatação muito triste, uma constatação que nós às vezes temos em nossa vida também, porque Deus estava ali com ele e ele não havia percebido a presença de Deus, ele não havia sentido a presença de Deus, ele não havia usufruído da presença de Deus, e assim acontece conosco muitas vezes também, ou com algumas pessoas. Deus está conosco, caminhando conosco, e às vezes nós temos esse mesmo sentimento de Jacó: Deus está aqui e eu não usufruí da sua presença, eu não me participei, eu não me envolvi com a presença de Deus. Quantas vezes isso acontece com muitas pessoas? Deus presente, um Deus que transcende, um Deus que está ao lado o tempo todo, mas às vezes o sentimento é um sentimento como o sentimento de Jacó, um sentimento superficial. Um relacionamento que alguém pode até aproveitar, usufruir da presença de Deus, mas que perde essas oportunidades, e não usufrui da presença de Deus, continua na multidão, continua não se expondo, continua não se comprometendo, quando Deus dá essas oportunidades para nós nos comprometermos, e sermos fiéis, sermos discípulos, e sermos abençoados pelo seu Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, estar no meio da multidão é muito fácil, é um relacionamento esporádico, um relacionamento, às vezes, até mesmo apenas dominical. E se você estiver no meio da multidão e não seguir Jesus de perto, e não assumir um pacto pessoal, um compromisso pessoal com Jesus, a Bíblia diz que você não pode ser discípulo de Jesus, não consegue ser discípulo de Jesus. E essa é a primeira marca do discípulo de Jesus, é sair do meio da multidão e assumir um compromisso pessoal, de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Mas a segunda marca que nós vemos nesse texto aqui, está no verso 26, que além de seguir Jesus de perto, além de sair do meio da multidão, ser discípulos é amar Jesus acima de tudo e acima de todos. O verso 26, Jesus fala sobre isso. Até parece um exagero de Jesus aqui nesse texto. Olha só: se alguém vem a mim e ama seus pais, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse assim: não pode, não tem como. Ser discípulo, meus irmãos, de Jesus é muito mais que participar de uma vida religiosa, é muito mais que participar aqui da igreja, é muito mais que ler a Bíblia, é muito mais que vir a IBD, é muito mais que participar de uma célula, é muito mais do que participar de algum ministério. Ser discípulo de Jesus é amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo, e acima da sua própria vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que ser discípulo exige de nós um amor maior do que todos os amores que nós temos. Então ser discípulo não é apenas estar aqui, não é apenas cantar, não é apenas celebrar, mas ser discípulo é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, quando ele manda o apóstolo João escrever as cartas, as 7 cartas da Ásia lá em Apocalipse, e a carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna foi uma das igrejas mais perseguidas pelo Império Domiciano. Ali havia um pastor chamado Policarpo. Foi a igreja mais perseguida, e Jesus escreve para aquela igreja o seguinte: não temas as coisas que tens que sofrer. Sejam fiéis até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida. O que Jesus estava dizendo para aquela igreja é: vocês devem me amar acima de todas as coisas, acima da própria vida. Sejam fiéis, mesmo que preciso for morrer. Isso é ser discípulo. É amar a Deus, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E uma coisa importante aqui nesse amor a Jesus, que a evidência desse amor que nós demonstramos a Deus, ele precisa ser demonstrado também às pessoas. Precisa ser demonstrado às pessoas que estão próximas a nós. Então, se você ama a Deus, precisa servir também as pessoas. E se você tem dificuldade de amar as pessoas,
terá dificuldade também de amar a Deus. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, se nós queremos demonstrar o nosso amor a Deus, nós temos que praticar também o nosso amor ao próximo, às pessoas, servindo as pessoas. Então, você quer ser um seguidor de Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Ame ao Senhor acima de todas as coisas. E demonstre esse amor também, servindo as pessoas que estão ao seu lado. E essa é a segunda característica, a segunda marca do discípulo, que é amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo também. Mas uma terceira marca aqui que esse texto nos apresenta aqui, que além de seguir Jesus de perto, que além de amá-lo acima de todas as coisas, ser discípulo, é renunciar o que for preciso para fazer as escolhas pautadas em Jesus. Você pode ler comigo os versos 27 e também o 33? E aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês não renunciar não pode ser meu discípulo. até parece que Jesus estava querendo dificultar algumas coisas aqui. Mas na verdade ele queria deixar claro que as renúncias são necessárias. Que nós não conseguimos seguir a Jesus carregando alguns pesos que nós carregamos. E por isso ele fala de renúncia o tempo todo. Você vê na Bíblia que servir a Jesus, seguir o Evangelho, é renunciar a algumas coisas. Porque não tem como nós caminharmos com Jesus carregando alguns pesos. E eles entenderam bem o que era renunciar a algumas coisas. Você lendo a história dos cristãos do primeiro século, você vai perceber que eles precisavam muitas vezes abandonar suas casas para seguir a Jesus. Eram presos, eram torturados, eram levados à morte. Eles abandonaram muitas coisas, renunciaram muitas coisas, porque eles decidiram seguir a Jesus. Renunciar, meus irmãos, é anular, muitas vezes, a nossa própria vontade. É escolher aquilo que Jesus escolheria. É escolher aquilo que é correto, aquilo que é digno, mesmo que isso nos leve a ter alguns prejuízos. É isso que o discipulado exige. E por isso Jesus falou: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E carregar a cruz naquele contexto era algo muito relevante, porque os condenados à crucificação, eles deveriam, era obrigação, eles carregarem a cruz dele. Cada um teria que carregar a sua cruz. E Jesus diz: olha, aquele que não carrega a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Há um episódio interessante, uma palavra interessante, importante do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, quando ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus irmãos, olha que declaração. O mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Meus irmãos, que todos nós possamos dizer com convicção essa declaração, que o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. É isso que Jesus propõe para mim e para você, e por isso eu disse no início, que essa palavra pode mudar a sua vida, porque você deixa algumas coisas para seguir a Jesus. Então você quer ser discípulo de Jesus? Crucifique sua vontade, crucifique seus desejos, crucifique suas preferências, faça renúncias. Renunciar, meus irmãos, é dizer não, quando muitas vezes a vontade é dizer sim. Mesmo que todo mundo diga sim, renunciar é dizer não para algumas coisas. Mesmo que esse algo que você vai renunciar seja até mesmo um direito natural que você tenha, mas não é ético. Talvez seja legal num ponto de vista jurídico, mas não é legal num ponto de vista moral, ético. Isso é renunciar. Renunciar, então, é deixar voluntariamente alguma coisa que lhe custe sacrifício, alguma coisa que lhe custe um preço. É privar-se de algo para seguir a Jesus. É privar-se de algo que Jesus também estaria se privando. Porque não tem como seguir a Jesus carregando alguns pesos inúteis na nossa vida. E por isso aquela palavra, a igreja em Esmina: sejam fiéis até a morte, eu darei para vocês a coroa da vida. Porque não tem como você ter a coroa se não carregar a cruz. A Bíblia mostra muitas pessoas que renunciaram muitas coisas para seguir o Senhor. Abraão, por exemplo, renunciou à sua terra, renunciou à sua família
e foi para um lugar onde Deus mandou que ele fosse, renunciando muitas coisas. Tinha uma vida estabilizada, mas ele decidiu renunciar por amor a Deus. Noé também aceitou até mesmo ser ridicularizado durante anos e anos, para seguir uma ordem do Senhor Deus. Moisés também recusou a sua herança, o trono de Faraó, porque ele decidiu seguir ao Senhor. Daniel também recusou muitas coisas, regalias do reino, porque ele decidiu ser fiel ao Senhor. José também renunciou ficar com o pecado, porque ele tinha uma convicção clara, abriu mão de muitas coisas, porque ele queria seguir a Deus. Jesus renunciou à sua posição para ser crucificado na cruz, por amor a mim e a você. Os discípulos renunciaram muitas coisas. O apóstolo Paulo renunciou muitas coisas, a sua vida. Eles fizeram uma opção, eles fizeram uma escolha. E a escolha que eles tiveram foi renunciar muitas coisas, porque eles queriam ser fiéis ao Senhor. O que a Bíblia chama que é incomparavelmente melhor. Quando você lê Hebreus capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria dos homens e mulheres de fé, eu até desafio você hoje ainda a ler esse texto, Hebreus 11, ali fala das pessoas que renunciaram muitas coisas para servir a Deus. Fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, fala de Gideão, fala de Baraque, fala de Jefté, fala de Davi, fala de Samuel, fala dos profetas. Mas no verso 36, esse texto diz o seguinte, de 36 adiante: outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E aí ele conclui, meus irmãos, com uma palavra tão importante: o mundo não era digno deles, porque eles foram fiéis ao Senhor. Eles abandonaram algumas coisas para seguir a Deus. E falar desses homens, dessas mulheres, dizia: o mundo não era digno deles. Meu irmão, você pode, se quiser, escolher qualquer coisa para a sua vida, qualquer estilo de vida para você. Você pode seguir uma filosofia, como também você pode seguir qualquer tipo de religião. Você pode dedicar-se a qualquer causa sem propósito, só que a sua vida só terá sentido, só terá valor, se você for discípulo de Jesus. A única forma da sua vida ter sentido, de fato, é sendo discípulo de Jesus. É ser discípulo de Jesus. Então, ser discípulo, meus irmãos, meu irmão, é renunciar àquilo que for preciso e fazer as escolhas pautadas, baseadas em Jesus. Mas outra característica do discípulo, outra marca do discípulo: a primeira é seguir Jesus de perto. A segunda é amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo. A terceira é renunciar àquilo que for preciso. E a quarta marca de ser discípulo de Jesus é imitar a Jesus Cristo. É viver de acordo com o padrão para o qual você foi criado. Quando Deus criou você, Ele criou de um jeito para que você seguisse ao Senhor. E para a sua vida ter sentido, você tem que viver de acordo com esse padrão que Deus estabeleceu. Olha só o verso 34 e 35, vamos ler juntos? O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurar? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Isso, sal, se não presta, é jogado fora. E a grande questão aqui não é somente o que você faz, mas sim também como você faz. É a motivação que está no seu coração. Qual é a motivação que está no seu coração? Eu falei no início que nós somos formados por Deus, à semelhança de Deus. Você foi desenhado por Deus para fazer as coisas do jeito de Deus. E se você então foi criado à imagem e semelhança de Deus, é coerente, portanto, viver de acordo com essa imagem e semelhança. E a questão é: ou você vive de acordo com essa imagem, de acordo com o padrão para o qual você foi criado, ou vai se machucar na vida, ou vai dar trombada na vida, ou não vai dar certo na vida. Ou você funciona conforme esse design divino que você tem, que Deus te criou, ou não vai conseguir apropriar-se do seu significado, do sentido da sua vida. E o caminho para a identificação com Deus é a imitação de Jesus. É imitar a Jesus. E perceba uma coisa importante, que você é a única criação de Deus que é dotado do Espírito semelhante ao dele próprio. Isso porque o propósito de Deus,
foi criar o ser humano, a sua imagem e semelhança. E Ele espera que nós vivamos de acordo com essa imagem e semelhança. E quando nós não vivemos de acordo com essa imagem e semelhança, nós estamos na contramão daquilo que Deus criou. Nós estamos não dando sentido à nossa vida. Então o processo de Deus foi nos criar para sermos parecidos com Ele. E esse processo, meus irmãos, é chamado de imitação de Cristo, santificação. E a sua vida só fará sentido de fato quando você estiver vivendo de acordo com esse propósito, com esse padrão que Deus criou. E sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes, talvez isso tenha acontecido com você, mas eu sei que acontece com muitas pessoas, que as pessoas conquistam aquilo que planejou, fazem um alvo, e alcançam aquele alvo, conquistam aquele alvo, mas continuam insatisfeitos. Cruza a linha de chegada, mas continua insatisfeito. Porque não adianta ter uma meta, mas sem objetivo. Consegue alcançar aquela meta, consegue alcançar aquele alvo, aquele objetivo, e fez esforço para aquilo ali, mas mesmo alcançando aquele alvo, continua insatisfeito. Porque a questão não é o lugar que você chega, mas é como você chega. Qual a motivação que está no teu coração? E se você não está vivendo em alinhamento com essa imagem e semelhança de Deus, você está na contramão daquilo que Deus criou. Então, viver em alinhamento com a imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, é a nossa única opção de cumprir o propósito da nossa vida, de dar sentido à nossa vida. E quando você vive assim, você alcança o alvo, alcança a meta, alcança o objetivo, mas fica satisfeito porque você está de acordo com o padrão pelo qual Deus te criou, está imitando a Jesus Cristo. Então, ser discípulo é isso, ser discípulo é imitar a Jesus Cristo. É alinhar o seu propósito de vida com o propósito que Deus tem para você. E você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Então você precisa alinhar o seu propósito ao propósito de Deus. Isso é imitar a Jesus Cristo. E essa é outra característica, outra marca do discípulo de Jesus, é imitar o Senhor Jesus. E é isso, meus irmãos, que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto. Ele está dizendo assim, que se eu não conseguir, se eu não consigo segui-lo de perto, se eu não consigo amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, se eu não consigo renunciar àquilo que for preciso, e se eu não consigo imitar, eu não posso ser discípulo de Jesus. E Jesus termina essa sessão dizendo, nesse texto que nós lemos, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para o adubo, é jogado fora. E a comparação que Jesus faz aqui, meus irmãos, é que nós somos o sal. Se nós não servimos, nós não servimos. E se não servimos, nós não podemos ser discípulo dele. E ser discípulo de Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. É a coisa que vai dar sentido à nossa vida, que vai dar rumo à nossa vida. Então eu quero desafiar você nesta noite, a sair do meio da multidão. Talvez você esteja no meio da multidão, mas a sair do meio da multidão e assumir um compromisso pessoal com Jesus, sendo discípulo dele o tempo todo. O segundo desafio que eu quero fazer a você, além de sair da multidão, você já saiu da multidão, assumiu um compromisso com o Senhor, mas é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É colocá-lo como prioridade absoluta, é buscar a Ele acima de todas as coisas, em todo o tempo. É amá-lo acima da sua própria vida. É corresponder a esse amor de Jesus por você. O terceiro desafio é renunciar àquilo que for preciso, abandonar algumas coisas, deixar algumas cargas para trás, renunciar àquilo que for preciso. Porque se você não renunciar, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus carregando esse peso. E o quarto desafio é imitar a Jesus, é seguir a Jesus passo a passo, lado a lado, caminhando com Ele o tempo todo. E que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, para que de fato nós possamos, cada um de nós aqui nesta noite, ser de fato um discípulo de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela possibilidade, por essa oportunidade de louvar o teu nome nesta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra, ó Deus, que falou ao meu coração. E ajuda-nos, ó Deus, de fato, a ser discípulo do Senhor, seguindo ao Senhor em todo o tempo. Ó Deus, saindo no meio da multidão, ó Deus, e assumindo um compromisso verdadeiro, real com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a amá-lo acima de todas as coisas, a renunciar àquilo que for preciso, ó Deus, para seguir ao Senhor, ó Deus, e também, ó Deus, imitar a Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, com essa canção. Quero convidá-los a ficar em pé, para nós adorarmos a Deus.
lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Seja louvado. Nós vamos orar nesse instante, meus irmãos, encerrando a celebração nesta noite. Senhor, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela presença, pelo cuidado, ó Deus, que o tem tido em cada um de nós, pela manifestação da sua presença, teu Espírito Santo, da glória do Senhor em nosso meio aqui também. Ó Deus, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo que está aqui reunido nesta igreja, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém.